Em relação ao automobilismo endurance, a Toyota não tem do que reclamar. Reinante nas competições de longa duração, a marca japonesa emplaca vitória em cima de vitória nos últimos anos. Além do protótipo GR010 Hybrid e do TS050, a montadora também contou com o icônico modelo GT1 para vencer em sua classe em 1999. Mas no começo, no final da década de 60, a situação era outra. Os japoneses queriam entrar nas competições de longa duração e para isso desenvolveram o Toyota Seven, um carro que pouco correu, mas que teve o seu fim cercado de polêmicas. Como já foi dito na introdução, a Toyota já produziu diversos carros para corridas de longa duração. Além do GT1, do GR010 e do imbatível TS050, a montadora produziu carros para o Grupo 5, para a IMSA e para o lendário Grupo C, extinto em 93. Até 1968, todos os carros Toyota utilizados em corridas eram baseados em modelos de produção, ou seja, a montadora ainda não tinha se arriscado a produzir um protótipo voltado apenas para o esporte a motor. Dentre eles estava o Toyota 2000 GT, um carro utilizado no Grande Prêmio do Japão, evento que reunia protótipos e carros de turismo entre os anos de 63 e 69. Além dos carros e pilotos japoneses, o evento contava com modelos como o Ferrari 250 LM e com o Porsche 356. O modelo produzido pela Toyota foi desenvolvido em parceria com a divisão de motores e veículos da Yamaha e era inspirado no Jaguar E-Type. A ideia era criar um carro esporte com ares de carro GT, com capô longo, uma traseira pequena e um motor dianteiro potente. O 2000 GT teve suas vendas iniciadas em 1967 e foi um sucesso. O forte desempenho do carro e de seu motor com 6 cilindros em linha impressionavam o público. O motor de 2 litros tinha comando duplo no cabeçote, 2 válvulas por cilindro e era capaz de produzir aproximadamente 146 cavalos de potência. Com ele, o carro era capaz de chegar a 217 km/h. Essas características fazem o modelo ser considerado até hoje como sendo o primeiro supercarro japonês já produzido. Mesmo sem algumas das características convencionais de supercarros, o 2000 GT era um dos carros de produção mais velozes da época. Com ele, a montadora fez um terceiro lugar no GP do Japão de 1966 e venceu os 1000 km de Fuji no ano seguinte, em 67. Com todo o sucesso do carro, a Toyota pensava em produzir um carro voltado puramente para as corridas. A oportunidade serviria também para estreitar as relações entre a montadora e a Yamaha. Para a tarefa, o engenheiro Jiro Kawano foi destacado e o projeto recebeu o nome 415S. O objetivo dos japoneses era o de entrar no novo Grupo 7, uma categoria recém-criada pela FIA e que era bastante flexível nas regras e, em especial, no que dizia respeito à homologação. O novo grupo não exigia um número mínimo de carros produzidos em série, além de liberar quase que totalmente o limite de deslocamento e a quantidade de cilindros. Isso era possível desde que o modelo fosse um roadster de 2 lugares com rodas cobertas, paralamas integrados à cobertura das rodas e que ele rodasse com gasolina comercial. O carro desenvolvido pela Toyota seguia as normas e contava com estrutura Space Frame feita em alumínio. A carroceria era feita em fibra de vidro e a suspensão contava com braços triangulares sobrepostos na frente e um eixo 4Link na traseira. Pesando apenas 620 kg, o carro recebeu o nome oficial de Toyota Seven e era bastante pequeno, medindo 2 metros de largura e pouco mais de 3,5 metros de comprimento. O motor do Seven era inicialmente uma versão modificada do propulsor do 2000 GT, mas após alguns meses a Toyota implementou um motor V8 de 3 litros para o protótipo. O equipamento, feito todo em alumínio, contava com 296 cavalos de potência, mais do que o dobro da potência anterior. Ainda assim, o motor era fraco para enfrentar a concorrência, em especial a Porsche e a Chevrolet. Um novo motor, agora de 5 litros, foi desenvolvido. Mesmo com todos esses atributos, o ânimo da Toyota não durou muito. O carro foi para a pista no GP do Japão de 1968 e lá ele não foi capaz de enfrentar o Porsche 906, um carro que contava com apenas 217 cavalos. O modelo se mostrou incapaz de enfrentar também a Nissan, que disputou a corrida com os protótipos R380 e R381. Nos 1000 km de Suzuka por sua vez, o Seven conseguiu um resultado bem melhor, ocupando as 4 primeiras posições. Os vencedores foram Sachio Fukuzawa e Hiroshi Fuchida.
No ano seguinte, a montadora decidiu produzir atualizações para o modelo, que dessa vez passou a ser chamado de 474S. A carroceria foi redesenhada para melhorar o perfil aerodinâmico, fazendo com que a frente do carro ficasse mais baixa. O modelo venceu novamente na corrida de longa duração de Suzuka e no GP do Japão o carro ocupou o quarto, quinto e sexto lugares. A vitória ficou novamente com a Porsche e com o seu modelo 917. Embora conquistasse vitórias, os engenheiros da Toyota não estavam satisfeitos com o desempenho e, em conjunto com a Yamaha, trataram de deixar o motor ainda mais potente, explosivamente potente. O motor V8 recebeu 2 turbocompressores e a potência saltou de quase 600 HP para 789 HP. Para aumentar a estabilidade, o carro teve o entre-eixos aumentado e a estrutura foi alterada para que pudesse ficar mais rígida. O novo modelo de código 578A já estava pronto para correr quando a FIA alterou as regras para o Grande Prêmio do Japão, transformando a então corrida de turismo e protótipos em um evento para carros monopostos. Isso foi feito como uma espécie de transição para que a corrida se tornasse parte do calendário da Fórmula 1. Sem tempo para novas modificações, a Toyota inscreveu o carro para correr na K-MAN, competição que virou o que hoje conhecemos como IMSA. Lá, o carro disputaria terreno com carros da Lola, Ford, McLaren e Porsche, mas isso não chegou a acontecer. Durante testes com o modelo, 2 pilotos, Sachio Fukuzawa, vencedor dos 1000 km de Suzuka de 68, e Minoru Kawai morreram em acidentes. Fukuzawa não era um piloto comum. O japonês nasceu em Paris durante a Segunda Guerra Mundial. O seu pai Shintaro era professor de direito e a sua mãe Akrivi era uma musicista e cantora grega. Além de piloto, um excelente piloto por sinal, Sachio também era modelo e era bastante famoso no Japão por isso, trabalhando para grandes marcas como a Shiseido e a Panasonic, por exemplo, além da própria Toyota. O piloto era culto, falava 4 línguas e corria tanto em corridas da terra natal quanto na K-MAN. Ele era tratado como uma joia, uma promessa não só para o automobilismo japonês, mas também para o automobilismo mundial. Fukuzawa tinha ambições de correr na Fórmula 1, tal como seu ídolo Jack Hicks, e tal como o belga, o japonês também estava no caminho para correr as 24 horas de Le Mans. A imprensa internacional já especulava a introdução de uma equipe japonesa na lendária corrida, e a Toyota se preparava para ser a primeira. No dia 12 de fevereiro de 1969, Sachio substituiu Hiroshi Fuchida em testes com um carro pintado de preto no Fukuroi Test Course, a pista de testes da Yamaha. Na abertura de sua 8ª volta, o carro ficou instável a 250 km por hora e virou para a direita. Ao sair da pista, a Toyota bateu em um poste e depois bateu uma segunda vez, pegando fogo. Fukuzawa não teve chances. O piloto de apenas 25 anos faleceu na hora. O atordoamento da morte do piloto e modelo foi só o começo. Muitas homenagens foram feitas ao japonês, que era uma verdadeira estrela na TV e no rádio, mas toda a comoção parece não ter tido o mesmo impacto na montadora. A Toyota divulgou que a causa do acidente foi um erro do piloto, conclusão que enfureceu o pai de Sachio. Para Shintaro, a causa havia sido uma quebra no carro, o que teria provocado o desvio visto por testemunhas do acidente. Quando o pai do piloto entrou com uma ação na justiça contra a montadora, muita coisa veio à tona. Foi descoberto que os restos do carro foram escondidos e depois destruídos pela montadora. O carro que aparecia em uma foto que integrava o processo era diferente do carro que Sachio pilotava. A hipótese levantada na investigação era de que o carro era uma versão do 415S original com modificações. Para Shintaro, a Toyota fez de tudo para proteger seus segredos comerciais, dando mais atenção a eles do que ao seu pessoal. O julgamento do caso durou uma década e, no fim, um acordo foi feito, onde a montadora pagou cerca de 61 milhões de ienes à família de Sachio. A causa do acidente até hoje é um mistério. Minoru Kawai, por sua vez, morreu em 26 de agosto de 1970 em outro teste com o Toyota 7. No acidente, o único motor de 5 litros construído pela Toyota foi destruído, o que fez a montadora jogar a toalha e desistir do projeto. O Japão ficou sem pilotos em Le Mans até 1973, quando a dupla Hiroshi Fuchida e Tetsuya Kuzawa, ambos amigos de Sachio, disputaram a corrida. A Toyota, por sua vez, só estrearia na corrida de La Sarthe em 1985. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!